Vamos ter uma resposta do D'Alessandro. Ontem, em entrevista à ESPN, ele respondeu o técnico Renato Portaluppi sobre a questão que o Renato colocou, que o torcedor do Inter nesse momento só está comemorando o Grenal. Vamos relembrar o que disse o Renato e depois a gente vai ouvir também o que disse o D'Alessandro ontem. Os colorados, com todo o respeito, eles estão satisfeitos quando eles ganham o Grenal, mas não ganham o campeonato. Essa é a resposta que eu tenho que dar para vocês. O Grêmio perdeu os últimos 3 Grenais, mas continua ganhando. Agora, os colorados, com todo o respeito, estão satisfeitos, ganharam o Grenal, é o que eles têm durante o ano todo, durante os últimos anos, digamos assim, né? A alegria deles é ganhar o Grenal. Ninguém gosta de perder o Grenal. Mas a única alegria que os colorados têm é ganhar o Grenal. Eles que aproveitam. Enquanto isso, o Grêmio ganha títulos. Tentar diminuir um Grenal agora é só para puxar a brasa para o lado, para seu lado. Agora não vale o Grenal, não vale comemorar agora. Mas não pode comemorar. Grenal? Se o Grêmio ganhava, não iria comemorar, iria ficar calado. Sempre foi igual, o Grenal sempre se comemorou. Tá aí a resposta do D'Alessandro, Vaga. Grenal marca o gauchão, ponto. E o D'Alessandro tem a posição firme de rebater o grande ídolo do outro lado. O Renato tá no mundo paralelo, né? O Grêmio perdeu o Grenal e tá tocando flauta no Inter. Um negócio assim que não tem nenhuma explicação, né? Nem o gremista mais fanático acredita no que tá ouvindo. O Grêmio perdeu, tomou a 4ª chapuletada consecutiva e o treinador deles tá dando letrinha pro Inter. Ah, não. Aí o D'Alessandro chegou e colocou tudo no lugar. E aí, eu acho... primeiro que o Renato não tem nada que falar nisso mesmo. Dá chance de resposta. Eu achei até que o D'Alessandro foi leve. Em outros momentos o D'Alessandro era mais sanguíneo, agora como dirigente e tal, foi leve. Grenal se comemora. Sempre comemorei Grenal e sempre me doeu perder. Tá tudo certo. Eu não vejo... Eu não tenho muito essa ideia de que Grenal é maior que gauchão. Isso eu não acho que depende muito, tá? Agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma época em que o Inter quer muito o gauchão porque o Grêmio vence os últimos gauchões, o Grêmio venceu. E é por isso que o Inter quer tanto isso. Talvez seja até uma representação do Grenal. Agora, eu não vejo... Eu só não gosto quando as justificativas dos problemas elas terminam em cima das vitórias nos Grenais. A entrevista do D'Alessandro tem outros pontos que são interessantes ali, que ele promete virar... Mas não tem justificativa nenhuma, só tá respondendo do Renato. Não, eu achei até que ele foi educado. E ele sabe que tem que virar chave. Todos os colorados sabem que tem que virar chave, tem que ganhar título. O D'Alessandro foi educado, eu não vi nenhum problema na manifestação dele. Inclusive, algo que a gente sempre discutia aqui, né? Ari viu. E que a gente sempre discutia aqui... Não. E eu acho importante aqui a gente salientar, porque o Grêmio precisa disso também. O Grêmio tem isso mais do que o Inter, né? Com o D'Alessandro, o Inter começa a recuperar um pouco, que é a necessidade de ter o DNA do clube dentro do clube, né? Algo que o Inter perdeu em determinado momento, que tenta recuperar com o D'Alessandro, acho que de alguma maneira recupera, e que o Grêmio tem muito claro isso com o próprio Renato. Então, até a saída do Renato, o Grêmio tem que ter um pouco de cuidado para não jogar fora o seu DNA, né? A sua relação forte de história, né? Eu acho que isso daí é normal também. Para mim, tá no jogo, tá? O Renato tentou minimizar a derrota, o D'Alessandro favorizou o Grenal. Isso é normal em qualquer lugar. Sabe que hoje é uma data... Hoje faz 27 anos do último jogo do Maradona como profissional. E eu tava vendo os vídeos pela manhã na TV Argentina, o Boca ganha, o último jogo do Maradona é um superclássico no Monumental que o Boca ganha de virada 2-1. O River naquele momento era tricampeão argentino. E a entrevista do Maradona pós-jogo é igual exatamente isso. Ele falando sobre o River dizer que o Boca só comemorava ganhar o clássico e não ganhava títulos. E aí ele dizia, mas nós estamos ganhando o título, ganhar aqui dentro é importante e tal, parará. Então assim, se em qualquer lugar, há 30 anos era essa discussão lá. Então qualquer lugar clássico, quem perde tenta minimizar. Eu não me lembro qual jogador o Grêmio ganhou um Grenal no Beira-Rio 4-1, no Beira-Rio, desculpa, na Arena 4-1, o Filipão era treinador. Final do Campeonato Brasileiro de 2014. E a resposta do Inter teve algum profissional do Inter que falou exatamente essa frase. Eles só ganham um Grenal, eles não comemoram o título há não sei quanto tempo. Era exatamente a mesma. Isso, vai ter Corinthians e Palmeiras aí na próxima rodada. Se o Corinthians ganhar, o Palmeiras vai dizer, estão comemorando, mas nós vamos de rebaixamento, nós ganhamos o título. O brabo é que aí a gente pode entrar até no primeiro tema, né?
A gente entra nessa discussão, aí um defende o que um diz, o outro defende o que o outro É diz. isso aí. Isso é que eu não caio muito nisso, sabe? Eu não caio muito. Pra mim, o Renato não tinha que ter falado, o D'Alessandro foi bem, e lá naquela época, lá, o cara do Inter não tinha que ter falado, e era isso. Vamos voltar aqui com outro assunto agora ainda sobre o Gabriel Carvalho, essa situação no time do Inter. Mas agora a gente tem uma outra tela aqui para trazer um outro elemento para essa discussão. Através da nossa produção, a gente recuperou as notas da cotação de GZH nos últimos 7 jogos do Gabriel Carvalho, desde a sua partida contra o Juventude, em que ele levou nota 8, que a gente está olhando aqui agora na tela, após marcar o seu primeiro gol, e também acompanhando dos últimos jogos, né? Tem uma oscilação, o que o Vaga já defendeu, né? Que quer que ele siga no time, mas para a gente também analisar os jogos. As notas, elas mostram a queda, né? Eu dei 2 aí, a do Juventude, o 8 foi eu, então a mais alta foi eu, tá? E do jogo do Vitória também, 5,5. As outras acho que foi o de Vério, o Marco no Grenal. O Marco deu a do Grenal. Mas assim, mostra como tem uma queda, né? Que eu acho que todo mundo concorda que ele tá rendendo menos nos últimos jogos. Contra o Corinthians, eu acho que o 5 tem a ver com o erro do passe no primeiro gol. Porque depois ele até se recupera no jogo, né? Porque também a cotação, ela tem isso. Não tá tão bem no jogo, mas deu uma assistência, sobe 1 ponto. Não tá tão bem, fez um gol, sobe 2 pontos. Tá mais ou menos, ou tá bem, mas erra num lance-chave, cai. Também tem isso. Mas, de maneira geral, acho que mostra bem como ele tem uma queda. É que assim, ó, o que aparece? A nota 8, ele tem uma participação efetiva no gol. Né? Ele faz um gol. Faz o gol, é o primeiro gol dele. Né? Então, e ele tem uma grande atuação, o Inter tem uma grande atuação. Só que o modelo de jogo do Inter, Munari, não sei se tu concorda comigo, o modelo de jogo do Inter, ele privilegia muito mais o coletivo, a força do coletivo. Então, para aparecer um destaque individual no time do Inter, só se o cara fizer um gol importante, como fez o Borré no jogo. Eu queria fazer uma pergunta, Vaguinho, se tu lembra, tá? Se tu lembra, destes jogos dele, quantos ele jogou aberto pelo lado direito, ou melhor, na função de meia... Todos. Pelo lado direito? Não, contra o Fortaleza não tem, ele joga pela esquerda. A partir... que não tem o Wesley. E contra o Juventude é o jogo com o Tabata. A partir do Cuiabá já é com o Alan Patrick. Uhum. Que pra mim também tem isso. O Alan Patrick, ele, por ser tão acima, ele centraliza muito o jogo. Exato. E aí diminui a participação do outro Eu meia. acho que eu conheço esse jogador desde a base. Ele é um meia central. Tem um jogo contra o Vitória fora de casa, por exemplo, que ele entra, que é o jogo que ele surge. Primeiro jogo dele. Ele arranca pelo meio por dentro, joga a bola pro Wesley, o Wesley faz o gol, uma jogada do meio pra esquerda. Jogada. É contra o Atlético Paranaense, não é contra o Vitória lá. O primeiro jogo dele é contra Vitória, o Vitória. Contra o Vitória. E aí, contra o Atlético faz a mesma Paranaense, jogada. ele dá um tapinha mais curto. A mesma jogada. Não, mas mais curto. esse é um contra-ataque, ele joga uma bola longa pra esquerda, o Wesley dribla o goleiro, joga de esquerda pra o dentro. Vitória. Eu vi esse gol aí, uma jogada dele. Contra o Atlético Paranaense, dá uma assistência pro... Mas lembra que Isso. no jogo contra o Vitória é um jogo que o Inter não... Que o D poupa alguns jogadores e o Alan Patrick não tá. Começa jogando o jogo e depois ele entra. O jogo do Vitória é um jogo que o Inter toma um gol no fim, um pênalti, perde o jogo. O que eu quero salientar? Ele deve perder qualidade por jogar um pouco fora da função, entendeu? E vocês estão me dizendo que de alguma maneira isso aconteceu também nas notas. Entende? E isso faz diferença para esse tipo de jogador. Mas assim, ele é muito importante pro setor direito. Ele faz um jogo de combinação, segura a bola, não tem medo da bola. O que tá faltando para ele? Que talvez em outros jogos ele teve ali contra o Fortaleza, contra o Atlético Paranaense, que foi antes e não tá aí. Né? Uma vitória pessoal, um drible dentro da área, um gol, uma assistência que possa decidir o jogo. Mas o jogo associativo dele, de combinação de jogada pelo lado direito com o Bruno Gomes, ele sai, permite que o Bruno Gomes entre. É muito interessante. É um jogador. E outra, ele é muito inteligente. O jogador é muito inteligente. Talvez. E aí coincide com a volta do Alan Patrick ao time. O Alan Patrick tem um jogo mais vistoso, segura mais a bola, entra mais dentro da área. E aí é mais procurado também. Né? É mais procurado. Claro. Quando o volante do Inter tem a bola, ele procura primeiro o Alan Patrick e depois o Gabriel. Jovem jogador, às vezes, e a gente tem tanta expectativa boa. E esse menino é tão bom jogador que a gente fica feliz. Ontem, o Ronaldinho, ontem quinta, né? O Ronaldinho Gaúcho postou um vídeo de um jogo dele ainda menino com a camisa 11 do Grêmio, no profissional. Negócio é que esse TBT, a gente falou rapidamente sobre isso, só que eu não tinha visto o vídeo.
um jogo contra um time lá independiente, tem que olhar aí. Eu só queria saber a idade dele. E aí ele mostrou os lances dele no jogo. Gente, é uma coisa Copa América do Sul 99, ele tinha 99, 19. ele tinha 19 anos de idade. Gente, é um negócio... É que a gente vai O esquecendo. Gabriel tem 17 anos. A gente vai esquecendo. A gente vai esquecendo. Eu não sei se dá pra mostrar esse vídeo. A gente pode marcar de mostrar esse vídeo. Acho que Gente, agora fica é um pouquinho negócio complicado. assim que tu olha, Vaguinha, tu diz, meu Deus, cara. Não, Só que, não, mas a gente não... Na época, a gente não se dava conta do que estava diante dos nossos olhos. Muito bem. Nem o treinador Estão da época, recebendo né? orientações para seguir. Só para até trazer a participação da audiência, a gente não está criando aqui nenhuma questão em relação ao Gabriel Carvalho, e eu trago isso até porque a gente tem discussão na nossa própria interatividade aqui, ó. O Leonardo coloca novamente, ó, melhor o Gabriel no segundo tempo, pegando o time adversário mais cansado. Já o Paulo Costa coloca, ó, o Tabata é craque. O Maurício Vital coloca, Gabriel Carvalho é investimento em mercado futuro para o Inter. Então também tem essa discussão na torcida, só para deixar isso muito claro. Tem uma coluna muito boa do Léo hoje, do Léo Oliveira, nosso colega, que faz o sala de redação, em GZH, sobre isso, os fatores do campo em relação aos fatores extracampo e o cuidado que o Inter tem que ter. Vale a leitura, porque é exatamente isso que está em discussão hoje. O Vaguinha traz aqui todo o cuidado que tem que precisa se ter com um atleta de 17 anos. E também é preciso olhar, ser pragmático e olhar o campo. Então, qual é a disputa nesse momento? Como se disputa isso? Muito legal. Acho que a gente está fazendo um belíssimo debate sobre o Gabriel, tá? Porque a gente está tendo cuidado com ele, mas a gente também está entendendo que o outro menino que quer jogar tá jogando suficientemente para estar no time titular, né?